E aí, segundo ano, beleza? Nós vamos aí para o nosso quarto vídeo. Desculpem pelo atraso, mas o negócio é que não depende de mim, a internet, né? Todo mundo sabe. Na semana do pós-feriado, eu tive um problema sério com a internet. Aí liga lá na operadora, eles falam que tá em manutenção de torre, esses trem, né? Que eu sempre falo. Mas vamos lá. Questões 13 a 16. A gente vai falar de período regencial ainda e segundo reinado, tá bom? Então, simbora, né? Que diz? Período regencial da história do Brasil. A aclamação de Dom Pedro II, em 9 de abril de 1831. Essa pintura é de Jean-Baptiste Debré. Como que foi esse período regencial? No vídeo 3, a gente já havia falado sobre o período regencial. Acontece que continua, né? As nossas questões continuam aqui sobre o período regencial, então eu tenho que falar disso, né? O período regencial se estendeu de 1931 até 1840. Uma das marcas do período é a tensão causada pelo conflito entre a pressão federalista e separatista e o esforço por manter a integridade territorial. As regências são divididas em trina provisória, que foi em 1831, a gente vai falar de novo, porque no vídeo 3 tem. Trina permanente, regência una, que foi de 35 a 40, de 1835 a 1840, Diogo Antônio Feijó, do Liberal, e Araújo Lima, do Conservador. O ato adicional de 1834 criou a regência una. O regente não tinha o poder moderador. Tudo isso aqui, essa parte do período regencial a gente vai repetir, mas é porque precisa, porque as questões de vocês ainda são dessa parte, tá? 1831, o Exército participou de motins no Rio de Janeiro, exigindo a exoneração dos funcionários portugueses. O então ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, diminuiu o número de soldados do Exército de 30 mil para 10 mil homens. Criou-se a Guarda Nacional, que reforçou o poder dos grandes fazendeiros e durou até 1922. Em 1832, foi criado o processo criminal que reforçou o poder dos juízes de paz eleitos no município, estabeleceu o júri e o habeas corpus. Isso tudo hoje é utilizado, né? Além de criar a regência una, o ato adicional de 1834 reforçou o federalismo, criou as assembleias legislativas das províncias, estabeleceu eleições para regente, aboliu o Conselho de Estado, criou o município neutro da corte. Haviam 3 partidos políticos, liberais moderados, a maioria, liberais exaltados, alguns eram republicanos, e os restauradores, que eram os conservadores. O período foi marcado por várias revoltas de caráter federalista e as 4 mais importantes estão marcadas no mapa ao lado, que foi a cabanagem, a balaiada, a sabinada e farrapos, né? Também cabe ressaltar a revolta escrava dos malês, a gente vai falar sobre ela. A revolta dos malês foi organizada por escravos de origem muçulmana e deflagrada na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835 na cidade de Salvador. Cerca de 50% da população de Salvador era escrava. Foi não sei se vocês sabem, mas o maior número de pessoas pretas no Brasil é em Salvador, né? O maior número de pessoas pretas é lá. Foi uma sublevação de caráter social de escravos africanos das etnias Haussá, Igbomina e Picapó. Cerca de 1.500 participaram do movimento. Os revoltosos eram alfabetizados em árabe. Mensagens e literatura nessa língua foram encontradas em posse dos revoltosos. A revolta fez com que os escravos baianos tivessem má fama durante o segundo reinado. A Guarda Nacional reprime esses escravos revoltados, né? A revolta dos malês não foi a única do período, mas foi a mais organizada. O plano foi traído por uma escrava que se apiedou de seus senhores. Ou seja, ela teve dó, né? Ela teve piedade dos seus senhores, ela foi e deu com a língua nos dentes. Beleza? Os malês desejavam o fim do catolicismo, religião que lhes era imposta. O catolicismo, desde que se entende por história do Brasil, ele foi imposto às pessoas que aqui já moravam, né? A missão jesuítica, por exemplo, e eles chamavam os indígenas de
sem raça, sem isso, sem aquilo, desfazendo inclusive da religião deles, né? Que era o Deus Sol, Deus a Lua, Deus Terra, né? E eles não chegaram e enfiaram o catolicismo no povo, né? De goela abaixo. Confisco dos bens de todos os brancos e mulatos, a libertação dos escravos muçulmanos e a implantação de uma monarquia islâmica. Gente do céu, misericórdia, não aguenta esses meninos gritando o dia inteiro, curus. A implantação da monarquia islâmica, escravidão dos não muçulmanos, brancos, mulatos e negros. Foram duramente reprimidos, no conflito morreram 7.000 soldados e 70 revoltosos. Os senhores intercederam por seus escravos para evitar o prejuízo. Claro, né? Porque se não fosse prejuízo para eles estavam se lascando para escravo. 5 foram fuzilados e cerca de 150 degredados para a África, ou seja, foram mandados de volta. Outros escravos receberam castigo menores. Os movimentos regenciais tiveram motivações diferentes, mas todos foram movimentos federalistas. A formação social variava. A cabanagem e a balaiada eram movimentos populares. A sabinada tinha sua força nas camadas médias urbanas, que seria hoje a classe média, né? Os farrapos eram liderados pelos ricos estancieiros. A sabinada proclamou uma república que permaneceria até a maioridade de Dom Pedro II. A rigor, eram fiéis monarquistas. A extrema pobreza moveu cabanos e balaios, tensões motivadas por impostos, racismos e falta de meios de subsistência. A guerra dos farrapos, que eram feita pelos estancieiros, que eram fazendeiros, né? Teve participação de estrangeiros, como o famoso Garibaldi, e de outras camadas da população, como os lanceiros negros. Um dos compromissos dos líderes farroupilhas era a abolição da escravatura. Acredita-se que os lanceiros negros foram massacrados em Porongos, 13 e 14 de 11 de 1844, graças a um acordo entre o general David Canabarro e o barão de Caxias. Temia-se que os negros se negassem a desarmar, já que a escravidão era mantida. O general Neto, que prometera a abolição, foi para o exílio em protesto. Aí tem as pinturas, né? As fotos, né? Pintura e a foto. A travessia dos lanchões e o monumento a Anita Garibaldi em Roma, na Itália. E tem esses monumentos aqui no Brasil também, outros monumentos, né? Figura de destaque na Guerra dos Farrapos, a jovem Anita participou de várias batalhas e tornou-se companheira de Garibaldi. Ela o acompanhou até a Itália e participou das lutas de unificação. É chamada de a heroína de dois mundos. A cabanagem se espalhou por parte da Amazônia e foi o primeiro movimento popular a tomar o poder. A repressão foi pesada e até hoje não se sabe quantos foram os mortos. Há estimativa de mais de 12.000. Outros falam entre 20% e 40% da população de 100.000 pessoas morreu no conflito. A incapacidade dos liberais de resolver as revoltas federalistas levou os conservadores ao poder. Durante a regência de Araújo Lima, 1837 a 1840, foi baixada a lei interpretativa do ato adicional, que revogava alguns dos aspectos mais federalistas do ato, como a questão administrativa e jurídica das províncias. Remodelava a Guarda Nacional, tornando-a mais submissa ao Estado. O confisco de autonomia das províncias gerou grande insatisfação e esteve na base das revoltas que surgiram de 1840 a 1848, como a Revolução Liberal de 1842 e a Revolta Praieira. Pela Constituição de 1824, a maioridade de Dom Pedro deveria ser aos 21 anos. O ato adicional reduziu a idade para 18 anos. Por isso que hoje nós falamos que a maioridade das pessoas é aos 18 anos, né? Os liberais alijados do poder atiçaram a opinião pública e pressionaram o Senado. Só o imperador poderia unir a nação. Não há certeza se Dom Pedro foi conivente, mas sua maioridade foi decretada aos 14 anos, né? Então foi antes ainda dos 18. Os conservadores perderam o poder e começou o segundo reinado. Como que foi isso, o golpe da maioridade aí, quando ele pegou aos 14? Dom Pedro II assumiu uma única forma de manter o Brasil unido. Segundo os liberais e alguns conservadores, só o imperador e um poder central forte impediria a fragmentação.
O fato é que a estabilização política efetivamente se processou, novos arranjos políticos foram feitos e as elites regionais aplacadas. Estava garantido um modelo centralizado de governo com uma restrita autonomia provincial que se mantém até hoje na forma como o nosso país é administrado, né? E aí começa o segundo reinado no Brasil, que foi de 1840 a 1889. Esse segundo reinado aqui a gente vai falar dele porque a última questão de vocês, que é a número 16, ela já fala aí do segundo reinado. Então, a gente termina, até que enfim, né? O período regencial na questão 15. E a gente vai, então, para o nosso segundo reinado aí, ok? Principais características: estabilidade política, governo descentralizado, crises externas ao Brasil e o movimento abolicionista. O que foi estabilidade política? Dom Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos proprietários rurais que eram membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Ele nem foi besta, né? Porque as pessoas ricas também mantinham ele no poder, né? Ao contrário do pai, Dom Pedro I, que governou de forma autoritária, com todos os poderes concentrados em suas mãos, Dom Pedro II dividiu os poderes com o parlamento, isto é, com a Assembleia Geral. Aí ficou assim: imperador, né, acima de tudo, o presidente do Conselho dos Ministros, os ministros e a Assembleia Geral, que era deputados e senadores. Alguma semelhança aqui com o nosso modelo, nosso modelo atual não é mera coincidência, tá? Agora a gente vai para as crises externas ao Brasil. A Guerra do Paraguai. O Paraguai tornou-se uma república independente em 1811, separando-se do vice-reinado do Prata. Seu território não tem saída para o mar. Esse foi o problema. O isolamento do Paraguai fez com que seus governantes passassem a se preocupar com o desenvolvimento do país, conduzindo a economia para torná-la autossuficiente, ou seja, estavam preocupados somente com seu umbigo. Assim, no governo de Francisco Solano Lopes, que a gente já falou dele também, teve início em 1862, o Paraguai não dependia de quase ninguém, já que 1. Produzia todos os alimentos de que precisavam, 2. Tinha fábrica de armas e de pólvora, e 3. Terras produtivas em fazendas estatais. Por outro lado, o Paraguai não podia viver isolado, pois precisava vender seus produtos. Por isso, era importante que tivesse uma saída para o mar e o caminho possível era navegar através dos rios Paraguai, Paraná e do Prata até chegar no oceano. O estopim da guerra foi quando, em 1864, forças paraguaias detiveram o navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai, eu acho que é Marquês mesmo. E, em seguida, um destacamento militar paraguaio invadiu Mato Grosso. O governo de Solano Lopes tomou essas medidas em represária à ocupação do Uruguai pelo Brasil, com o apoio da Argentina. Essa invasão visou forçar a troca de governo no país, já que o governo uruguaio era aliado a Solano Lopes. Para impedir a reação brasileira pelo sul, Solano Lopes resolveu ocupar a região, atravessando o território argentino. O governo argentino, porém, negou-se a autorizar a passagem por seu território. O Paraguai atacou, então, a província da Argentina. E aí, desculpa, aí o meu slide ficou cortado, tá? As principais consequências da Guerra do Paraguai foram enriquecimento da Inglaterra, pois recebeu com juros o dinheiro que havia emprestado ao Brasil e à Argentina para financiar a guerra, também havia vendido armas e equipamentos. Aumento do território brasileiro e argentino, destruição do Paraguai, que no final da guerra, dos seus 800 mil habitantes, restavam apenas 184 mil. 3 em cada 4 paraguaios haviam morrido nos combates. Perdeu muita gente, né? Quase sem ninguém. E aí tem um mapa aí, ó, de como era, né? O Paraguai, o Brasil, algumas partes do Brasil, ó, não tínhamos o Acre, né? E assim por diante. Isso aqui é 1830. Movimento abolicionista. Foram 2 os fatores que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. A resistência por parte dos escravos, principalmente nos engenhos de açúcar do Nordeste, na região das Minas, pressões internacionais, principalmente na Inglaterra. A evolução das leis do movimento abolicionista. A primeira, Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proibiu o tráfico de escravos no Brasil.
Depois, a Lei do Ventre Livre, 1871. Olha, de 50 para 71 tem muito ano, né? Determinava que os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data seriam livres, mas continuariam na condição de propriedade do senhor até os 21 anos de idade. A Lei do Sexagenário, 1885, declarava livres os escravos com mais de 65 anos de idade. E a Lei Áurea declarava extinta a escravidão no Brasil, né? Questão 13 de vocês. O período regencial, de 1831 a 1840, foi marcado por uma série de revoltas em vários pontos do Brasil. Sobre as revoltas ocorridas no período regencial, indique qual das alternativas abaixo está incorreta e explique o motivo. Foi a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, a Inconfidência Mineira em Minas Gerais, a Revolta Farroupilha no sul do Brasil. Qual que é a incorreta? A letra C. Por quê? Porque, ao contrário das demais, a Inconfidência Mineira ocorreu durante o período colonial e não durante o período regencial. Então, você vai responder direitinho isso aqui, ó, letra C, e falar o porquê, né? 14, mano. Responda brevemente por que o período regencial, que foi de 1831 a 1840, é considerado um período de transição na história da formação do Estado brasileiro. Então, esse período foi considerado de transição na história da formação do Estado brasileiro por ter sido formado entre a saída de Dom Pedro I, quando retornou a Portugal para assumir o trono, e a chegada à maioridade de Dom Pedro II. Essa maioridade aqui foi o golpe, né? Porque, na verdade, ele tinha 14 anos. O príncipe herdeiro, em 1840, subiu ao trono no Brasil. A transição entre os governos dos dois imperadores representou também o fortalecimento do poder do Estado central no Rio de Janeiro, sobre as províncias, porque cada estado chamava-se províncias, né? Não era o nome de estado ainda. Ao conter diversas revoltas separatistas ocorridas em vários pontos do país, que eram chamadas de revoltas internas, né? Ou federalistas. Além disso, este também é o período em que políticos nascidos no Brasil, como Francisco de Lima e Silva e Diogo Antônio Feijó, começaram a consolidar de fato as instituições políticas nacionais exercendo a regência. O embate de ideias com outras personalidades brasileiras, como José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, foi fundamental para essa consolidação. A nossa última aqui sobre esse período regencial, né, é a 15. Explodiu na província do Grão-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. O texto podem se associar a qual período e qual das rebeliões. Ocorrida na província do Grão-Pará, a cabanagem foi uma rebelião popular ocorrida no período regencial. E 16, que é a nossa última questão, vai falar do segundo reinado. Considere a quadrinha popular a seguir, do folclore pernambucano. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Letra A. Os versos representam qual fato da história do Brasil? Representa a subida de Dom Pedro II ao trono, quando houve o chamado golpe da maioridade, com o imperador assumindo o trono aos 14 anos. Letra B. Comente sucintamente os motivos que apontaram o segundo reinado como um período de Estado centralizador e aristocrático. Essa afirmação se deve ao fato de que, durante o final do período regencial, houve o fortalecimento da centralidade dos poderes executivos existente do Império em detrimento da função legislativa das províncias, sendo revogada em 1840 a autonomia legislativa dessas. A contenção de todas as tentativas de separação territorial expressas nas reivindicações das várias revoltas regionais do período e a manutenção da unidade territorial garantiram prestígio ao governo central e à aristocracia, classe proprietária de terras que controlava o Estado à época. Beleza, meus queridos? Então, esse é o nosso quarto vídeo e até o nosso quinto.